Olá, amigas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu decidi vir conversar um pouquinho com vocês, sabe, gente? Um pouco sobre como, às vezes, como o medo paralisa a gente, sabe? Hoje eu tava aqui observando, tô aqui, gente, fazendo esse tapetinho lindo, né? Maravilhoso. O quanto às vezes a gente desiste de fazer alguma coisa por causa do medo, por causa da vergonha, com medo do que as outras pessoas vão falar. E eu comecei a seguir uma pessoa que ela me fez ver o quanto eu tava perdendo o meu tempo, a minha vida, os meus projetos, por conta desse medo que eu tinha. Nossa, o que as outras pessoas vão falar, o que elas vão achar, sabe? Esse medo de andar postando os meus trabalhos. E aí, gente, eu comecei a seguir ela e ela foi assim uma deusa na minha vida, que é a Bruna Aleluia, sabe? Ela dá dicas de como vender o seu crochê. Gente, aquela mulher é uma diva, sabe, gente? Ela dá dica de como vender, dá dica de como, quais peças. No começo eu não sabia o que fazer, sabe? E aí ela me motivou muito e eu fui tentando entender um pouco do meu público. No meio do caminho, eu meio que acabei parando um pouco, porque como eu contei em alguns vídeos, eu tenho uma bebê que ela ainda tá meio pequena. Ela tá numa fase... ao avião. Que às vezes ela passa, tá numa fase de desenvolvimento, nascendo os dentes, aprendendo a caminhar. Tem dias que ela tá bem, tem dias que ela não tá. E aí, gente, eu comecei a fazer o crochê no ano passado, pra vender. No começo foi tudo às mil maravilhas, peguei várias encomendas, graças a Deus, umas encomendas grandes. Mas o que acontece? No meio desse caminho, a gente que é uma mãe de primeira viagem, vamos dizer assim, estamos aprendendo, né, a viver nesse mundo, aprendendo a viver com uma filha, aprendendo novas coisas. E no meio do caminho eu tive que parar, porque eu estava tendo dificuldade e estava passando por um momento de aprendizado também com a minha filha e eu precisei dar atenção para ela, sabe? Agora eu tô mais tranquila, já tô me adaptando e aí eu tô pretendendo voltar a conversar aqui com vocês. Eu tô fazendo aqui umas prontas entregas. Optei aqui para mim tentar fazer algo diferente. As minhas prontas entregas, gente, graças a Deus, já foram todas vendidas. Até acabei de publicar uma e já foram vendidas. Peguei novas encomendas. Fiz aqui, ó, várias basezinhas porque eu vou fazer uma ação de vendas. Como eu quero fazer vários, eu já tô adiantando, mas eu já tenho umas encomendas, graças a Deus, para fazer. Mas eu quero fazer essa ação de vendas. Fiz aqui umas bases. Gente, vocês não acreditam. Esse azul aqui, mancha que é uma beleza. Fiquei triste com ele, mas é assim, vida que segue. Como eu tava dizendo, às vezes, gente, um medo nos paralisa, sabe? Eu tava pensando... Eu tinha criado um Instagram para postar as minhas fotos do crochê, porque eu pensei assim, sabe, gente? Eu vou criar um Instagram para me postar separado, sabe, da minha vida pessoal. Não quero que ninguém saiba do que eu tô fazendo. Por quê? Será o que esses povos vão pensar de mim, gente? Eu vendendo crochê. Não, o povo me conhece. Vai dizer, nossa senhora, uma doida vendendo crochê, vamos fazer mangação. Aí eu comecei a seguir essa mulher e ela abriu os meus olhos. Graças a Deus, às vezes, Deus usa as pessoas para conversar com a gente, né? E aí eu tava passando
no YouTube mesmo e eu vi um vídeo dela. Nossa, me chamou muita atenção o jeito que ela fala, assim. Eu digo, caramba, é pra mim, gente. Isso daí foi direto na minha cara. Aí eu peguei, gente, deu um probleminha no meu Instagram. Não sei o que foi que aconteceu com ele foi hackeado. Aí eu peguei e criei outro. Mas eu tava de plano criar outro pra postar os meus tapetes. Mas aí eu criei coragem, agora eu vou postar lá só nesse, sabe? E no meio desse percurso, gente, eu percebi que a minha mente tava me travando muito, sabe? Com medo. Ai, o que os outros vão achar? Ah, nossa, será que vão apoiar? E aí uma coisa que ela me falou que me chamou muita atenção foi que os outros não estão nem aí pra você, literalmente. Ninguém tá aí, sabe, se você tá aí postando. E sabe o que foi que aconteceu? Gente, eu achei que os meus conhecidos, as pessoas que eu conhecia, ia fazer uma gação. Pode ser que faça, né, e eu não saiba, mas assim, gente, por incrível que pareça, me apoiaram muito, muito, muito. Graças a Deus. Peguei várias encomendas, são pessoas conhecidas. E o que eu digo sobre o medo, sabe? Que eu aprendi no começo dessa minha trajetória que eu estou começando agora. E eu acho que é só um começo, que quero ir muito além disso. Que às vezes é só ilusão da nossa cabeça, sabe? E se você tá com medo de começar algo novo, com medo do que as pessoas vão achar, eu acho que você tem que ir com medo mesmo. Porque assim, as primeiras coisas que eu postei, eu quase morri do coração. Pensei, gente, isso aqui não vai vender não. Olha só, minha mente de escassez, amigas. Eu pensei que nunca ia vender uma peça de crochê. Por quê? Porque eu achava que eu era que me interessava por crochê e ninguém ia se interessar por crochê. Fiz a peça, postei, vendi. Fiz outra, postei, vendi. Comprei umas linhas. Já tô aqui fazendo outras. Peguei encomendas. E no final de tudo eu descobri que era tudo uma coisa da minha cabeça. Ilusão, sabe? E que às vezes a gente tem que ir com medo mesmo para enfrentar o mundo, sabe? Enfrentar as coisas que talvez a gente tá parado sem conseguir realizar os nossos objetivos porque a gente tá com medo de postar uma foto, porque a gente tá com medo de gravar um vídeo. E nesse intuito eu vim aqui conversar um pouco hoje com vocês, porque assim, pra mim foi muito bom, sabe, fazer isso. Porque é uma sensação muito boa da gente conseguir ver o trabalho da gente valorizado. E é uma coisa que eu quero que dê muito certo, sabe? Uma coisa que eu acho que sempre vocês vão ver eu falando aqui, que é uma coisa que eu quero que dê certo, porque eu sempre trabalhei a vida toda em outros serviços, em outras áreas. E isso pra mim é como se fosse um sonho, sabe? Trabalhar perto da minha filha nessa minha nova etapa. Gente, que manchinha aqui. Nessa minha nova etapa de vida de mãe, que eu acho que todos nós que somos mães queremos ficar com os filhos na casa, né? E aí pra mim tá sendo assim uma experiência maravilhosa, sabe? Que eu achei que o começo ia ser muito complicado, mas que acabou mostrando que às vezes as coisas não é como a gente pensa e que as pessoas elas vão te apoiar, sim. E se não apoiar, gente, você tem que meter a cara e tentar fazer sozinha, sabe? Porque mesmo que uma pessoa que tá ali do seu lado não tá te apoiando, mas outras pessoas de longe vão começar a valorizar seu trabalho, ver como você faz bem feito, vai começar a indicar. E assim, foi uma chave essencial na minha vida que eu aprendi, que é tudo questão de criar coragem, ter foco
e ir, sabe, de cabeça erguida. Então, hoje foi assim, passando pra mim foi muito bom conhecer ela. Até a minha forma, gente, de conversar, de gravar os meus vídeos estão mudando. Eu não tenho milhões de seguidores, nem nada, nem aqui, nem lugar nenhum. Vendo mesmo só pelo WhatsApp, tô começando agora, no TikTok, tô com 1000 seguidores, mas assim, me travava muito, sabe? Nossa, ninguém tá te olhando, mas eu ficava travada porque, tipo assim, meu Deus, era um bicho de 7 cabeças. No Instagram agora eu tô com 70 e poucos, mas assim, mesmo assim isso me travava. Mas eu percebi que muitas pessoas, muitas vezes a gente se trava muito por essa questão, que não era pra gente se travar, né? Que era pra ser uma coisa tão simples, tão natural, a gente ir, fazer, vender. Nossa, isso aqui é um empreendimento. Vocês não estão entendendo. Isso aqui é dinheirinho, gente. E a gente às vezes fica deixando o tempo passar, não corre atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, com medo do que fulano vai falar, blá 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 blá. E é isso, amigos. Hoje eu vim só bater mesmo assim um papinho, sabe? De como às vezes é importante a gente dar um primeiro passo pra ver que a gente consegue sim. Consegue alcançar os objetivos que a gente acha que vai ser difícil, talvez até mais rápido do que a gente acha, né? E é isso, gente. Se você ficou até aqui, deixa um coraçãozinho aí pra mim, tá? Nos comentários. Beijo e até a próxima!